Olá pessoal, boa noite. Estamos entrando aqui na nossa live para poder falar sobre mais um tema de contratações e as suas consequências no âmbito, né, da administração pública. Acabando de falar para vocês, dando notícia assim, em primeira mão, porque acabei me atrasando. Eu estava numa reunião em outro município e tive que pegar a estrada está chovendo aqui em Salvador, Bahia, e acabou que eu atrasei esses 30 minutos. Então, agradeço a vocês que ficaram esperando até agora e espero que nossa próxima 1 hora seja uma hora de bastante conhecimento, até porque nosso tema de hoje ele é relacionado aos impactos orçamentários, né, dessa pandemia nos orçamentos públicos, e nós convidamos uma das maiores autoridades para falar sobre o tema, né, especialista em contabilidade, Vitor Maciel, diretor da assistência de assistência aos municípios, lá do Tribunal de Contas daqui da Bahia, do TCM, e nesse sentido nós vamos hoje tratar sobre os impactos orçamentários, né, quais são as consequências que a destinação dos recursos que a gente está recebendo, que os municípios estão recebendo da União para enfrentamento dessa Covid, a diminuição da receita, né, que pode ocorrer durante esse período. Então, a ideia de hoje é a gente saber o que o tribunal, como o tribunal vem verificando isso, como é que o tribunal vai enfrentar isso mais à frente e qual é a opinião particular, né, do nosso convidado sobre alguns pontos relacionados aos impactos orçamentários e financeiros. Queria saudar aí as pessoas que vão entrando. Rita, né, obrigada aí pela colaboração no tema de hoje. Paulo, Milena, Rafael Azevedo, William, Lima Dantas, Lilian, Carlinha, nosso querido aí Raimundo Opinho, Flávio Reis, boa noite, professor, saudações aí, grande colega, grande amigo também, Rafaela Ribeira, doutora Rafaela, Leandro, e vamos começar a nossa jornada agora, né, retomando com o professor Vitor Maciel. Vou convidá-lo aqui para ele estar participando junto conosco, Vanessa chegando aí, pessoal de Coração de Maria, Lailton Coutinho, André Augusto, vou lá tentar aqui adicionar o professor agora. Não, ele ainda não chegou a solicitação dele. Professor, se tiver já online, manda a solicitação aí. Cláudia também online aí. Cristiano. Vamos que vamos. Meus amigos aí da área de contabilidade pública, sejam todos bem-vindos. Deixa eu voltar aqui enquanto aguardo o professor se conectar para a gente poder iniciar nosso bate-papo. Ó, Railton Menezes, Edilânia. Hoje não tive nem tempo de pôr um sonzinho pra gente escutar. Cheguei corrida, atrasada pra fazer essa live aqui com vocês. Voei nessa BR pra chegar a tempo da gente conversar. Sheila e Danilo que entraram aí. Meu amigo Almezinho também, referência em contabilidade pública aqui na Bahia. Os contadores que também acabaram de entrar, José Ronaldo, da contabilidade pública lá de Feira. Claudiene, controladora do município de Castro Alves. Vamos ver se chega a solicitação do professor. É bom, vou mandar aqui uma mensagem para ele, para ver se a gente consegue o contato. Até então não chegou aqui o contato, o convite. Acho que ele ainda não conectou. Associação Paraibana dos Contadores Públicos. Juninho, né, de Monte Santo entrando também, colega nosso. Querido pregoeiro presidente, vou tentar aqui botar um sonzinho enquanto o nosso professor chega aí pra a gente começar essa live de hoje. Cadê? YouTube. Só um minuto, viu, minha gente? Vamos entrando aí. É o tempo que a gente vai enchendo a tela pra gente trabalhar hoje sobre os impactos, né, da contabilidade pública. Cícero Júnior, Jússi Miranda, Elisângela Santos, Cícero Júnior, Maria, José Pereira, ISM Consultoria Pública.
Mascarenhas, entrou aí, SBS. Ricardo Ruas, colega feliz aí da nossa contabilidade pública. Railson também entrou aí agora. Professor Vitor Marcel acabou de conectar. Deve ter chegado aqui a mensagem dele e vou convidá-lo aqui. Chegou. Tá aguardando, tá conectando, acho que ele vai chegar. Olá, olá, Meu Marla, tudo bem? amigo. Tudo bem, minha amiga? Saudações. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. A live de hoje ela é duplamente especial. Primeiro pelo tema que a gente vai tratar, e é um assunto tão exclusivo que a gente não tratou em nenhuma delas antes. E segundo, porque tem uma satisfação pessoal, né, de tê-lo como amigo, de poder contar com você hoje, aceitando nosso convite para trazer um pouquinho de informação ao público da Trincap. Muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigada por estar aqui conosco. Que esse momento, eu sei que é um momento curto, mas que a gente consiga levar um pouquinho de mensagem de consolação, principalmente nosso público quase todo que vem entrando nas nossas lives são servidores, né, de órgãos públicos municipais, vários colegas contadores que eu já vi que entraram aí, os colegas que fazem assessoria na área de contratação. Já estou vendo ali aluno seu dizendo professor. Então, hoje é uma live recheada de amigos. É um público de conhecido, né? É, Obrigado, minha amiga Marla. e assim fica melhor de falar, né? Quando a gente está falando com pessoas queridas. É verdade. É verdade. É um prazer estar aqui com vocês da Trencap, que vem fazendo um trabalho fantástico, né? Tanto no campo da capacitação quanto nas assessorias que fazem. É um prazer tê-la como amiga. Um abraço especial também para o Railson, a Dani, e que nossos minutos de discussões, né, sejam produtivos e que a gente consiga construir conhecimento, socializar saberes. É o nosso propósito aqui. Eu que estou feliz de estar aqui com vocês. Que alegria. Queria saudar o professor Tiago Zagato, da União, que acabou de entrar e que também vai estar com a gente amanhã falando sobre os contratos de terceirização de mão de obra. Legal. Professor, seja bem-vindo aí junto conosco. Pois bem, meu amigo, já falamos aqui sobre várias formas de contratação, falamos sobre as alternativas para as contratações públicas, falamos sobre obras públicas, né, nos primeiros dias até hoje, mas não falamos ainda sobre os impactos orçamentários e financeiros que essa crise de pandemia está acarretando, né, para os municípios, para os órgãos públicos. E nós sabemos, né, que isso vai acabar modificando ou tendo a necessidade de modificação dos instrumentos de planejamento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses instrumentos nesse período de pandemia, como é que serão os ajustes, como é que eles serão readequados. Antes de mais nada, eu queria quebrar um pouquinho, Marlon, o protocolo, né? Além dos agradecimentos, fazer algo que eu faço no dia a dia. Tem alguém muito especial que aqui nos assiste e que eu queria dar uma saudação, que é o que me alimenta, é o que me faz feliz. Então, antes de começar, a benção à minha mãe. Minha mãe está nos assistindo. E aí, é verdade. Agora. Minha mãe também criou o Instagram só para assistir minhas lives. Então, Primeiro pronto. que a gente tem é de mãe. Então, essa que é a razão de nós estarmos aqui. Então, muitas pessoas especiais, alunos, amigos, uma tia querida, tia Zezé, muita gente especial, mas vamos falar de gestão pública. Pois bem, eu poderia falar dos aspectos mais nervosos, por assim dizer, mas eu queria iniciar fazendo uma breve contextualização da importância do orçamento para a União, os estados e os municípios. É interessante que quando falamos de orçamento, sobretudo no campo das empresas, é muito comum a gente falar que sem orçamento as empresas não se organizam, não vencem a concorrência, não satisfaz os clientes e não oferem lucros. No setor público é muito especial o orçamento, porque ele transcende a importância de ser um instrumento legal e materializa, é um instrumento de organização e materialização das políticas públicas. E muitas vezes, lamentavelmente, ele é pormenorizado como uma peça de ficção, como aquilo fosse tão somente uma formalidade sem qualquer necessidade e importância de trazermos outros aspectos mais contundentes. Então, quando a gente fala, sobretudo no setor público, de planejamento governamental, é importante dizer que já a Constituição Federal, no artigo 165, ele estabelece 3 instrumentos e o público que nos ouve, muitos atuantes no setor público, alunos, enfim, sabe que, em tese, temos
objetivamente o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Por outro lado, nesse contexto que a gente vive, o contexto da pandemia, é uma série de discussões e ajustes precisamos fazer, e a discussão orçamentária ela passa a trazer um novo significado, porque nós tivemos um planejamento que foi elaborado ano passado. A gente sabe que a lei orçamentária, os instrumentos de planejamento, eles são executados, são elaborados no período que antecede a sua execução, mas o contexto da pandemia traz, obviamente, outras discussões. Então, uma questão já importante que eu trago, já para começarmos a alinhar a nossa pauta, é que nós tivemos um plano de médio prazo, que é o plano plurianual, é um plano de 4 anos, ele estabelece os objetivos e metas da administração, e, obviamente, os gestores, como nosso foco é municipal e os instrumentos de planejamento, eles tocam a União, os estados e os municípios. Então, falando especificamente dos municípios, tivemos os orçamentos elaborados, né, com a vigência de 4 anos, assim como os estados e a União. E nós estamos no último ano de gestão municipal e o ano seguinte nós vamos executar o último ano do plano plurianual elaborado pelo atual gestor. E aí tem uma preocupação. Como se dará a execução das políticas públicas, tudo que foi planejado nesse contexto maior de restrições orçamentárias? Essa é a grande discussão, Marla. Porque, por exemplo, é muito comum sermos questionados da amarra orçamentária. Nós temos que gastar e pronto. E nesse momento que temos restrições orçamentárias, a gente tem vivido um contexto que nós não precisamos falar, de extrema restrição, promovido pelo Covid, todo o caos que o mundo passa, e os municípios a União, os estados e municípios estão tendo queda de arrecadação. A atividade econômica diminui. Quando a gente fala de atividade econômica, a indústria não funciona, as indústrias restringem as suas atividades, as prestações de serviços são seguramente reduzidas e, consequentemente, o Estado diminui a arrecadação, a administração pública diminui a arrecadação. Então, como fazer face às políticas públicas em face a esse contexto de restrições orçamentárias? E esse mote inicial é o que vai permear todas as nossas discussões. Porque eu já vou antecipar uma coisa, eu peço desculpas, inclusive, aos gestores aqui que nos assistem, aos secretários de finanças, que o contexto não é um contexto simples. Nós estamos num contexto nebuloso, porque hoje mesmo eu ouvi um secretário, ao entrar em contato comigo, dizer: Vitor, a gente não tem, graças a Deus, com a complementação da União, né, com o que o governo federal vem propondo para conter a redução de arrecadação dos municípios e estados, a gente não vai ter problema nenhum. Ledo engano, amigo. E foi basicamente isso que eu falei. Então, eu quero já antecipar me ousar, inclusive, dizer que os municípios que mais têm prestação de serviço como a sua atividade principal, vamos falar, um município que é circulação de mercadorias, vai ter uma queda absurda de ICMS e de ISS, por exemplo. Então, vamos citar o município de Porto Seguro. Basicamente, a receita toda é formada por ISS, né? O ISS lá é forte, né? Vamos falar de Sorocaba. Camaçari, né? Vamos falar de Camaçari, o polo industrial de Camaçari. Então, tem medidas orçamentárias que a gente vai discutir, o tempo é curto, como você bem falou, mas tem uma série de medidas técnicas, medidas que estão positivadas nos instrumentos normativos que vamos aqui citar, que precisam ser observados, e eu confesso que isso muito me preocupa. Muitas entidades ainda não estão acreditando no contexto que já é uma realidade em muitos municípios do país e que seguramente tende a complicar um pouco mais. Concordamos com o que você falou, e antes de a gente voltar para a nossa temática, eu queria saudar aqui o professor também Cláudio Sarian, que entrou aqui conosco, professor lá do Tribunal de Contas da União. Queria até te agradecer, professor. Hoje eu fiz uma palestra e nessa palestra tive a felicidade de licitar e lhe agradecer pelas considerações que o senhor tem conosco na nossa equipe. E também aí fazer um depoimento pessoal, porque como você falou, né, sobre sua mãe estar na sua live,
hoje eu tenho a oportunidade de estar com você, que é um grande amigo meu, e com todas as outras pessoas que iniciaram a minha formação na área pública, que está aí na live hoje, Rita Barreto, Almir A Rita, Martins, Flávio Rita mesmo. Reis e vocês. Então, Ah, vocês me viram com 16 anos de idade aí engatear você nas me, aí profissões. você nos denuncia. Almizinho, Rita, Flávio, que legal, Então, pessoas a galera das especiais. antigas aí, eu tenho uma É verdade. gratidão enorme por vocês terem me daram vários suportes quando eu estava iniciando minha trajetória na administração pública, né? E eu digo que a combinação perfeita é entre o direito e a contabilidade para quem trabalha com administração pública. E aí eu tive a sorte de aprender um pouco de contabilidade com vocês. Muito obrigada mais uma vez aqui registrando. Vitor, sobre a questão falou sobre os instrumentos de planejamento e nós estamos agora com possibilidade de recebimento de novos recursos, né, para utilizar com a Covid. E aí a gente vê, eu queria lhe perguntar qual seria a forma adequada de alterar os orçamentos atuais, se seria através de crédito extraordinário ou crédito especial, que vem sendo discutido e apontado por esse caminho. É interessante essa pergunta sua, Marla, porque eu já quero aproveitar a oportunidade para dizer, porque eu tenho recebido muitos questionamentos sobre as leis de diretrizes orçamentárias. Isso E também. é interessante que muitos municípios preocupados, para os colegas que estão iniciando gestão pública, a lei de diretrizes orçamentárias é uma espécie de mapa, é o norte para a publicação do orçamento público, que é efetivamente onde vai ser materializada as políticas públicas. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, que é um mapa, é o norte para a execução do orçamento, ela estabelece as diretrizes e muitos municípios, e os estados e municípios, por disposição constitucional, devem encaminhar o projeto agora, 15 de abril, 15 de maio, para os seus respectivos legislativos para aprovação. E eu não sei se vocês souberam que o governo federal, e aí muitas entidades precisam atentar para essa questão, reconhecendo essa instabilidade financeira e a dificuldade, inclusive, de prospectar as receitas para os anos vindouros, encaminhou uma proposta mantendo a meta de arrecadação planejada do ano passado, né, porque a série histórica é dos 3 últimos anos, na própria peça orçamentária no futuro, ser encaminhado o anexo, trazendo, conhecendo, o governo reconhecendo efetivamente o contexto de arrecadação, poder fazer as previsões para os anos seguintes. Então, a primeira consideração que eu faço é em relação à importância dos senhores e senhoras, os técnicos que estão elaborando as suas leis de diretrizes orçamentárias, não se exacerbar ou não tentar de forma adiantada tentar fazer uma previsão de receita que não conhece. Então, tanto no orçamento particular quanto no orçamento das entidades do setor público, reconhecer o que vamos arrecadar é extremamente importante para a previsão de gastos. No tocante à execução orçamentária efetiva, uma preocupação que me traz esse papo contigo de colocar que muitas entidades que não reconheceram, que não ainda teve o reconhecimento da calamidade pública pela Assembleia Legislativa já estão gastando de forma assodada, irresponsável e de forma muito clara, de forma flagrante, transgredindo aquilo que a lei fala. A primeira coisa é que as entidades devem fazer, obviamente, apresentar que tem um caso, por exemplo, vamos falar especificamente do contexto que nós estamos convivendo, é um contexto mundial, mas muitos municípios ainda não, alguns municípios ainda não tiveram um cidadão testado positivo pela Covid-19. Então, o reconhecimento, quem faz toda a motivação, o chefe do Poder Executivo, vamos falar, o prefeito, faz a motivação, obviamente precisa da fundamentação técnica de autoridades sanitárias, sobretudo, atestando, junto a essa justificativa que é encaminhada ao Legislativo Estadual para o reconhecimento. E aí uma coisa interessante que eu tenho ouvido, que a ausência do reconhecimento, mesmo com atesto das autoridades sanitárias, já daria o condão da administração municipal executar a despesa pelo crédito extraordinário, que é realmente um grande equívoco.
há imperiosa necessidade do reconhecimento da Assembleia, no caso dos municípios, da calamidade pública e, portanto, no segundo momento, as entidades podem fazer a execução dos créditos extraordinários. Obviamente, o decreto de calamidade, o chefe do Poder Executivo, após o próprio reconhecimento da Assembleia, atesta, decreta a calamidade e depois os outros encaminhamentos, que são os créditos adicionais. Ok? Eu Certo. gosto. Sobre essa ótica, nos enviaram uma pergunta, e porque a gente sabe que pode acontecer de tudo durante esse período, né? Verdade. Sobre a possibilidade de algumas câmaras municipais estão com atividades suspensas e o município depender da autorização do legislativo para proceder com suas alterações. O que o município deve fazer numa situação atípica como essa, da Câmara não votar e não apreciar a matéria? Qual seria a solução paliativa de ser executado? É interessante sua pergunta, Marla, porque falando um pouquinho das normas, é importante citar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, a Lei 4.320, que é a Lei do Direito Financeiro, que estatui normas gerais de direito financeiro. E na Lei de Responsabilidade Fiscal, um marco, é um diploma das finanças públicas, fica muito claro no artigo 9º, um dispositivo chamado limitação de empenho. O que seria limitação de empenho? Basicamente falando, é conter gastos. E aí alguém pode perguntar, mas nós estamos vivendo o contexto de pandemia. Por outro lado, nós não temos um reconhecimento da calamidade pública. Seria nesse momento uma responsabilidade de minha parte, sabendo que acontece, sobretudo, não é a nossa pauta, muitas vezes até por questões de ordem política, que obviamente não é o foco, a letargia de um poder de fazer o que tem que fazer. Mas o que a gente tem que deixar muito claro, Marla, que é um equívoco de interpretação, que o reconhecimento é da Assembleia. As câmaras de vereadores só vão ter a informação depois do gasto executado. A Lei 4.320, no artigo 42, 43, ela fala de dispositivos extremamente importantes. Agora há pouco eu conceituei orçamento, né? É o instrumento de materialização das políticas públicas e que começa num plano maior, chamado Plano Plurianual, que é um plano de 4 anos. Então, a Lei 4.320, ela dispõe que os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. E aí depois traz as espécies, que são os créditos suplementares especiais extraordinários, mas especificamente os créditos extraordinários são aqueles cuja calamidade pública, comoção intestina, a lei fala em comoção intestina, eu brinco com meus alunos que comoção intestina não pensa em floratio. Comoção intestina são aqueles tumultos, rebeliões capazes de comover ou alterar a ordem pública. E no caso dos créditos extraordinários, a administração pública executa a despesa e depois, obviamente, após o reconhecimento da calamidade pela Assembleia, no caso a gente está falando de município, e depois encaminha a remessa para o Poder Legislativo daquilo que foi gasto. Então, falar do Poder Legislativo enquanto aquele que pode ser o limitador, aquele que pode comprometer naquele momento a execução da política pública pode não ser muito O mais bem-vindo. correto, né? Não é a interpretação correta. Agora, o legislativo, sim, né, a gente precisa de um poder legislativo. Por outro lado, eu não sei se os senhores e senhoras ouviram que muitos municípios que encaminharam as suas justificativas para a Assembleia, falando aqui do Estado da Bahia, sequer citaram para o que ia fazer, fez uma exposição de motivos, não teve qualquer que fosse uma manifestação de autoridade sanitária que termina trazendo uma lacuna, um hiato para o que efetivamente seria um reconhecimento legítimo por conta daquele que tem a competência, que seria as assembleias. Nesse contexto, a partir do momento que haja a legitimidade do reconhecimento do estado de calamidade pública, quais são as consequências práticas para gestões, né? Vamos focar no nível municipal, sobre essa decretação, né? O que o município pode deixar de fazer e o que ele pode fazer a partir desse momento em ordem contábil, né? É interessante que a gente sabe que o contexto que o mundo vive, vamos falando especificamente de Brasil e dos nossos municípios baianos, a gente precisa atender o contexto é colapso social. A gente vive um colapso. E quando a gente fala colapso social, estamos falando de diversas dimensões. O ministro Alexandre de Moraes, em decisão recente,
em sede liminar, obviamente, por provocação da Advocacia Geral da União, porque a gente tem ouvido muito a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, a flexibilização. Não é, não é flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. Como há pouco citei desse colapso que o mundo vive, falando especificamente dos nossos estados, alguns requisitos que estão lá na lei de responsabilidade fiscal, que obviamente, obrigatoriamente, precisam ser atendidos, passaram a ser flexibilizados em função do contexto de pandemia. Então, por exemplo, os requisitos de limitação de empenho. Né? Então, quando a gente fala em limitação de empenho, no artigo 9º, é contingenciamento de gasto. Ora, eu não vou contingenciar, embora eu tenha queda de arrecadação, por exemplo, eu não vou contingenciar gasto sob pena de comprometer o atendimento do caos, o caos local produzido pela própria Covid. O anexo tem um anexo na lei de responsabilidade fiscal, porque a própria a manifestação do ministro, e obviamente vai ser apreciado pelos demais, pontua especificamente os artigos 21 e 30 da própria lei de responsabilidade fiscal. Então, os impactos orçamentários financeiros dos programas de caráter continuado. Então, esse anexo é flexibilizado a sua publicação. Outro requisito importante são as metas fiscais. Então, tentando falar objetivamente de metas fiscais. Por exemplo, alguém que aqui nos ouve tenha programado receber no mês de fevereiro, no mês de maio, 10 mil reais. Vou colocar em termos, em valores bem simples, para entendimento. E, por outro lado, com 10 mil reais, essa pessoa programou uma despesa de 8 mil reais. Obviamente, quando eu falo programou essa despesa de 8 mil reais, significa dizer que ela programou receber muito mais do que vai gastar. Então, em tese, e obviamente eu quero descontar que essa pessoa abateu desse valor que eu coloquei, juros da dívida e amortização de dívida, ou seja, empréstimos que contraiu. Ora, eu estou chamando isso de superávit. Então, houve um superávit, houve uma sobra de 2 mil reais. Pois bem, o governo federal tem um indicador importantíssimo, que é o indicador da saúde financeira das entidades governamentais. Eu vou falar basicamente do resultado nominal e primário. O resultado primário é exatamente um indicador que mede a saúde financeira das entidades do setor público. Será que eu consigo honrar os meus compromissos com os recursos fruto da minha efetiva capacidade de produzir? Se a resposta for sim, e eu ainda consigo pagar minhas dívidas, eu tenho um superávit primário. O que é que acontece? E aí é uma preocupação. Muitas entidades municipais, sobretudo, têm entregue nas prestações de contas aos tribunais do país, e aí falando de tribunal, quero mandar um abraço para o amigo Jorge Carvalho, o amigo Léo Jorge do lado do Tribunal de São Paulo, Léo de lá do Tribunal do Paraná, amigos queridos, parceiros de escrita e de vida. E é interessante que quando a gente fala dessas metas fiscais, os tribunais têm acompanhado muito a aplicação dessas metas fiscais e as entidades efetivamente não têm atendido. E têm criado nos seus anexos metas fantasiosas, melhor dizendo. Então, quando a gente fala de flexibilização de alguns requisitos que estão lá na própria LDO, nas metas fiscais, quando a gente fala de resultado nominal, resultado primário, requisito de limitação de empenho, e os gastos e restrições, sobretudo de gastos voltados ao atendimento à pandemia, fica muito claro que o desgoverno que porventura possa acontecer não foi produzido por uma falha normativa, por uma manifestação equivocada das autoridades superiores, mas um equívoco claro da interpretação, porque a lei fiscal deixa muito clara, e obviamente no artigo 65, que fala da calamidade, quem decretar, e as exceções, porque nesse momento nós vivemos no estado de exceção, mas essa manifestação deixa muito claro, e que é extensiva a estados e municípios, efeito erga omnes, que não tem nada que esteja fora do escopo daquilo que foi falado
pelas autoridades superiores, que os tribunais de contas estão colocando nas suas escritas, que efetivamente não sejam claras, para que os gestores estejam, tem alguns gastando realmente sem qualquer tipo de controle. Professor, nesse sentido, chegaram passaram perguntas aí e chegou aqui também falando sobre o que você acha sobre a questão do orçamento de guerra, que está sendo uma possibilidade cogitada lá no Congresso, se criasse esse orçamento paralelo, se a execução pelos municípios, ou pela União, no caso lá do orçamento de guerra, seria mais fácil no sentido de controle pelo poder público do órgão de controle externo. O que é que você entende sobre isso? Teria a facilidade do controle ou pouco importaria? Assim, eu particularmente entendo que o orçamento de guerra, obviamente, passou, né, tem a discussão no âmbito as primeiras discussões já teve primeiro na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, tem por objetivo principal separar as despesas que são específicas do contexto da pandemia e os impactos provocados por esse contexto da pandemia, do orçamento normal. Né? Do orçamento, quando eu falo normal, é o orçamento ordinário, o orçamento que não foi prospectado por esse contexto que nós estamos vivendo. Então, obviamente, ele vai vigorar no período da calamidade pública. A previsão é que esse orçamento vá até 31 de dezembro, dentro dessa perspectiva, e que seria extremamente importante justamente para o governo. Porque, Marcão, deixa eu particularmente dizer algo que me incomoda muito, a gente falando, sobretudo como cidadão. Dizer o que muito te incomoda, eu vou te pedir para você chegar um pouquinho da sua esquerda, porque você é o primeiro professor que as pessoas querem tanto ver, que estão dizendo, tira os comentários, que a gente fica olhando para ele. Ah, é? E aí se apaixonando, deve ser mãe, tia, madrinha. Tira os comentários da cara de Vitor. Dona Nanda tá olhando aí. Mas aí voltando, já estou no meio, as letrinhas continuam aparecendo. É interessante que já passou, né, pela Câmara dos Deputados, né, Rodrigo Maia à frente, na virtualidade. No Senado tem uns entraves, porque os senadores questionam sobre a virtualidade para aprovar algo de tamanha magnitude, mas está o curso para a sanção presidencial, enfim. Mas, falando desse orçamento, é interessante que ainda na semana passada, eu vi um gestor questionar se seria interessante criar esse orçamento para os municípios. E aí eu vou voltar ao que eu estava falando, que é muito interessante a gente falar de união, estado e municípios, porque parece, sobretudo ao ouvir o nosso presidente, que a União está fazendo favor para os estados e os municípios. Não é. A política pública efetiva acontece no município. Então, quando o governo federal define um quião do seu orçamento, né, para atender especificamente as questões produzidas pela disseminação desse mal que é a Covid, sabendo que a gente vive num contexto de desaceleração da economia, a gente vai ter muitos desempregos, como nós já estamos vendo. Deixa eu ver, a única anotação que eu pude fazer foi essa. Olha que interessante, só com o programa de manutenção de empresas, de empregos, tem um custo de 52 bilhões para os estados, né, esse programa de manutenção. E a previsão para o auxílio a famílias, sobretudo aqueles de baixa renda, que sofrem nesse contexto da pandemia, é 98,2 bilhões de reais. E parece que, e até então, até 2 de abril, se eu não me engano, o custo do governo tinha sido 700 milhões e a previsão 222 bilhões. Mas não é favor, porque a política pública acontece nos municípios. E aí voltando a falar do prefeito, o prefeito disse, mas a gente precisa destinar esse orçamento de guerra. O prefeito, o senhor precisa destinar um grupo de trabalho para fazer acompanhamento da execução dessas políticas públicas, dos recursos que vão ser recebidos. O governo federal tem o seu orçamento específico, você precisa destinar fontes de recursos específicas, e aí eu quero pedir licença, inclusive, para socializar, sobretudo, alguns executores daqui do nosso estado, que nós recomendamos aqui no estado da Bahia, no Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia,
informalmente, porque nós vamos publicar nota em relação a isso, que na indicação dos créditos extraordinários, as entidades estabeleçam ações específicas. E depois eu quero, Mala, colocar até uma dúvida que colocam de fonte orçamentária e fonte financeira, mas que indique a ação específica para destinar os gastos com o Covid. Algumas entidades estão executando de forma descentralizada em todos os seus orçamentos e não tem controle. Tá? E aí o orçamento de guerra, voltando ao seu questionamento, é a possibilidade do governo federal, sem algumas amarras de execução, a possibilidade que o governo tem de destinar gastos específicos tão somente para conter essas questões. Obviamente, a gente tem um grande desafio, né, que é exatamente fazer com que o recurso se destine àquela finalidade ao qual a lei se destina. Espero que aconteça. Professor Orlando Gomes está perguntando aí o que é que te incomoda. Acho que ele ficou preocupado com você, viu? E você falou, muito me incomoda, e aí eu acho que eu te interrompi para poder saudar alguns colegas, e ele falou, Vitor, o que é que te incomoda? Tá, o que muito, o professor Orlando Gomes, amigo e professor, referência, o senhor é referência. Da Bahia, que ele é a nossa maior referência, né, na área de contratações públicas. E amigo querido. Professor, o que muito me incomoda é que os gestores estão desvinculando a necessidade de gastar para atender a esse caos para um gasto desenfreado. Então, falar que a necessidade de nós, alguns senões que temos na execução de despesas e algumas flexibilizações, não significa dizer que as entidades devem gastar de forma desmedida ou desregrada. E muitas vezes, e a gente tem percebido isso, que quando é colocado alguma possibilidade de se flexibilizar algo, a gente vê de forma muito clara que parece que tudo pode ser feito, tudo pode. Se eu ter ideia, né, ainda dentro da sua pergunta, tem entidades que buscam fontes de recursos que não especificadas em lei, e aí falando para todo o público, as fontes de recursos são aquelas receitas chamadas receitas carimbadas para gastar qualquer coisa, inclusive dizendo, é crédito extraordinário, até a lei vai embora, e não é isso. Importante as pessoas terem essa conscientização, né? Os gestores públicos, principalmente. A gente ainda falando sobre a questão do estado de calamidade pública, né? Que pressupõe que você tem algumas flexibilizações, a questão da suspensão de algumas metas. Essas metas que elas estão autorizadas de serem suspensas, elas ficam automaticamente reprogramadas ou elas ficam esquecidas e aí só com um novo orçamento, a próxima LDO, para a gente trazer novamente isso para o município? Certo, interessante, Mala, porque o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele deixa muito claro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, ela tem a vigência 1 ano, está lá no artigo 35 da DCT, do Ato das Disposições Transitórias. Então, em que pese haja o contexto atual, o ano seguinte, o que as entidades devem fazer é exatamente reprogramar as suas metas futuras. Mas o ano que passou não se recupera. As metas que não foram atendidas esse ano não foram atendidas com uma justificativa. E aí entra a pertinência da manifestação recente do Supremo, né, do ministro, em alguns artigos específicos, né, são quatro artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal e 2 da LDO Federal, extensivo aos outros entes da Federação. Então, por exemplo, meta de resultado nominal e primário, como citei, requisitos de alienação de bens para os anos seguintes. Nós estamos fazendo a LDO agora para o ano seguinte. Né? Então, essa LDO que está sendo feita agora para o ano seguinte, eu recomendo, aí falando tecnicamente, que seja colocado um artigo na lei, nesse projeto a ser encaminhado para a Câmara, falando a possibilidade de revisão dos anexos de metas e riscos fiscais, que será entregue junto ao projeto de lei orçamentária, que será entregue no mês de agosto,
porque o próprio governo federal admitiu a insegurança, a dificuldade de projetar determinados contextos para os próximos anos. Mas em relação a esse ano, a tudo que aconteceu, não existem instrumentos técnicos que possam fazer que essas metas que outrora foram feitas sejam republicados ou ressignificados. O que aconteceu especificamente, mesmo porque foi essa LDO que está sendo, a Lei de Direitos Orçamentários que está em execução agora, foi entregue em abril e maio de 2019. Esse que é o contexto. Só antes de eu falar aqui sobre o artigo 42, que várias pessoas estão pedindo para você falar sobre ele, e ainda falando sobre o crédito extraordinário aí que a gente vinha tratando, também tem umas 3 ou 4 perguntas aqui perguntando se precisa fazer a indicação dos recursos para a questão dos créditos extraordinários, já indicar quais são os recursos que são anulados e que serão recebidos. É interessante. Tem uma amiga querida, a doutora Mariane, lá do Tribunal de Contas dos Municípios, advogada. Nós discutimos muito sobre isso, inclusive a Diretoria de Assistência a Municípios, o Tribunal de Contas dos Municípios e a Diretoria de Assistência aos Municípios, a Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas estão produzindo pareceres, textos técnicos, respondendo consultas. E tem uma questão que é muito específica, Marla, desse aspecto que você questiona. A Lei 4.320, ela, quando indica as fontes de recursos para abertura de créditos, ela fala de fontes de recursos orçamentárias, quais sejam operações de crédito, anulação total parcial de dotação, excesso de arrecadação, superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. O artigo 66 da Constituição Federal, se não me engano, é parágrafo 8º, fala dos recursos decorrentes de veto. Então, essas fontes são fontes orçamentárias. As fontes financeiras que estão, as fontes de recurso, fonte/destinação de recursos, que estão lá no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, essas fontes é nada mais, nada menos que a indicação do dinheiro que vai financiar aquela despesa. Por exemplo, digamos que vou pegar lá de outro estado para não ser um exemplo daqui da Bahia e dizer, você está resolvendo o problema do município, mas enfim. Digamos que a prefeitura lá de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, ela faça um crédito extraordinário. Então, no decreto lá do crédito extraordinário, inclusive, eu indico muito uma nota técnica do Ministério da Economia, a nota técnica 12774. Essa nota técnica ela é muito elucidativa, muito clara, muito pedagógica. Falou do Ministério do Planejamento? Foi? Do Ministério da Economia. Né, que tem lá o Ministério da Economia. E nessa nota, que o texto coaduna com o nosso entendimento aqui no estado da Bahia, ela deixa muito claro a faculdade de indicar, existe a faculdade de indicar as fontes orçamentárias. O fato da entidade dizer se houve superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, excesso de arrecadação, frustração e etc e tal, Joia aí está falando, olha, SDN que está vinculado ao Ministério da Economia. Mas vamos dar os créditos, porque também a gente é do grupo técnico lá do STN. Então, a nota técnica, né, do Ministério da Economia, cuja produção foi diretamente pela turma lá, os amigos nossos do Tesouro, ela deixa muito clara que não há óbice na indicação dessas fontes que estão lá. Se você indicar, isso não irá desnaturar o crédito extraordinário. Então, se a entidade indicar se foi uma anulação total, parcial de dotação, superávit financeiro apurado do exercício anterior, não existe qualquer óbice. Por outro lado, entendemos que a fonte financeira tem que indicar o que seria essa fonte financeira, a fonte de destinação de recursos. Esse dinheiro veio da onde? Esse dinheiro é fonte 00, é recurso livre, esse dinheiro é do SUS, esse dinheiro é dos RODs, esse dinheiro, enfim, eu estou só citando o contexto de fonte de recursos. Existe um grande equívoco em algumas entidades, porque o fato da fonte de recurso, melhor dizendo, a fonte orçamentária citada na Lei 4.320 está desobrigada, o que não significa dizer que não
possa ser indicado, ou não descaracteriza o crédito, permite que a entidade não diga de onde vem esse dinheiro. Não sei se eu consegui me fazer entender, porque esse dinheiro veio da onde para executar essa despesa. Mesmo porque o requisito para o gasto é exatamente saber o dinheiro que vai financiar certa e determinada despesa. É essa a questão que tem trazido muitas dúvidas, onde algumas entidades estão no decreto de abertura do crédito extraordinário citando as mesmas fontes, a mesma fonte de critério, o mesmo dispositivo legal que aplica-se aos créditos suplementares e especiais. Inclusive, a própria Lei 4.320, acho que é o parágrafo 4º do artigo 43, ela diz que é obrigada a indicação dessas fontes nos créditos suplementares extraordinários e nas vedações lá do artigo da Constituição Federal, no artigo 67, um inciso, agora eu não recordo, fala-se na vedação que vedado é abertura de crédito extraordinário, abertura de crédito suplementar e especial sem indicação da fonte. Em momento algum isso é colocado para o crédito extraordinário. Entendi. Tiveram vários questionamentos, inclusive até não estava na ordem da pauta aqui, sobre a questão da aplicação do artigo 42, né? Estamos chegando aí no final de mandato e dúvida de muita gente como é que vai encerrar esse ano eleitoral. A gente não sabe como é que vai ser, se teremos ou não eleição, possivelmente não existe um indicativo concreto nesse sentido, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as implicações, né, em relação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É interessante. A primeira coisa que eu quero falar do artigo 42, que é o bicho-papão, para a turma aí que não está vinculada à gestão pública, a gente está citando o artigo 42, meus amigos, é o bicho-papão do gestor público, dos técnicos que se preocupam em fazer a melhor gestão do erário público, que diz o seguinte, nos 2 últimos quadrimestres, no final do mandato, o gestor não pode deixar dívida que não possa ser cumprida nesse exercício, ou caso deixar dívida, eu estou sintetizando, porque dentro desse contexto de dívida tem muitas coisas, mas caso não tenha a respectiva disponibilidade de caixa para fazer face à dívida que deixou, as entidades poderão, inclusive, o descumprimento desse requisito pode ensejar, inclusive, à luz da lei de crime, a lei 10.028 de 2000, até a reclusão de 1 a 4 anos, enfim, não me pergunte se ninguém foi preso. Mas algo que é muito caro, porque antes da própria lei de responsabilidade fiscal existia, não que hoje seja diferente, mas diminuiu bastante, um endividamento absurdo no âmbito dos estados, municípios e a União também, pela herança que muitos gestores deixavam. Falando especificamente desse contexto, é algo que nós ainda estamos discutindo nos grupos técnicos, no âmbito aqui do Tribunal da Bahia, com alguns colegas de outros tribunais, mas, momento algum, o próprio artigo 65, quando fala da calamidade pública, a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, colocou o artigo 42, que alguns falam que é reza pagar, mas é assunção de obrigação, qualquer assunção de obrigação, assunção de despesa, que envolve reza pagar, despesas anteriores e outros valores. Ainda não foi colocado, não foi excepcionado. Então seria seria irresponsável da minha parte nesse momento falar para os gestores, alguém colocou aí dessa herança maldita, falar para os gestores que em tempos de exceção tudo vale. É essa preocupação, Marla, que eu tenho colocado, porque em tempos de exceção algumas coisas precisam ser ressignificadas. Não é um convite, não é um cheque em branco para deixar dívida para sucessor, não é um cheque em branco, não é um cheque em branco para executar despesas que não sejam destinadas à pandemia. Então, neste momento, ainda não temos quaisquer dispositivos ou indicações normativas ou de instâncias superiores que digam, a partir de agora está flexibilizado o artigo 42, que ainda assim continua sendo uma das grandes razões ensejadoras de rejeição de contas públicas.
Professor, obrigada aí pelo esclarecimento em relação ao artigo 42, que eu vi que era dúvida de muitas pessoas. Também chegaram algumas perguntas, salvo engano, duas, ou já está na terceira aqui, referente a se você acha que existe a possibilidade de ajuste nos repasses para a Câmara, né, no duodécimo da Câmara. Você acha que existe essa possibilidade? A lei já excepciona, é uma tendência que isso venha a acontecer? Ou é somente um desejo do órgão público municipal, do executivo? É um assunto muito sensível, é um assunto que envolve poderes, e a gente está falando especificamente de municípios, mas é um assunto que envolve outros poderes e outras esferas de governo. A gente está falando na esfera municipal, que tem predominantemente executivo e legislativo, ou melhor, exclusivamente, né? Mas na esfera federal a gente tem o judiciário, a gente tem o Ministério Público, a gente tem as defensorias, os estados e por aí lá vai. É, Hoje, falando especificamente aquilo que está no 29A da Constituição Federal, né, que fala que a referência para a transferência do décimo é o orçamento do ano anterior, não tem um dispositivo específico que trate, falando especificamente da Constituição, que projete para a realidade atual. Por outro lado, e aí a gente precisa ser realista, porque o excesso do positivismo termina fragilizando qualquer discussão de gestão pública. A gente já tem manifestações das instâncias superiores trazendo uma reflexão de avaliar o contexto. Por exemplo, vou citar tão somente o artigo 9º da LRF, senão eu vou falar de toda a discussão E aí, do Supremo, infelizmente, e a gente, nós só o temos tempo. 9 minutos, né, para Eu vou falar objetivamente. O artigo 9º na lei de responsabilidade fiscal, artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal fala: se nos dois últimos grupos, se é observado que a meta bimestral de arrecadação não se comportou de acordo com o planejamento, eu estou objetivando o dispositivo, é importante que se faça, é importante não, é mister, é obrigado que os poderes façam a limitação de empenho. O que é limitação de empenho? É contingenciamento de gastos. Limitação de empenho é contingenciamento de gastos. E essa limitação e esse contingenciamento não é só do Poder Executivo, é o Poder Executivo e os poderes. O Poder Executivo e os poderes. Ora, como o Poder Executivo, falando especificamente a Prefeitura, ela tão somente vai contingenciar a despesa e a Câmara de Vereadores continuar recebendo a mesma parcela do décimo. Eu estou fazendo uma interpretação de contexto, para depois não falarem aqui que nós estamos transgredindo o 29A. Então, o artigo 9º trata sobre esse aspecto. Pois bem, o Supremo já discute exatamente essa avaliação de contexto, onde o Poder Executivo fará a apuração do quão será contingenciado e encaminhará a Câmara para assim proceder. A Câmara responde essa notícia ao Poder Executivo e aí essa limitação se dará da transferência. Mas, Vitor, e isso em termos práticos? Em termos práticos, hoje, o que está acontecendo é que tem câmaras que não... Hoje, eu tenho algumas consultas onde câmaras buscam fazer compra de cesta básica, compra de máscara, ajudar nas atividades de saúde, obviamente que é louvável, mas descaracterizando a atividade do legislativo, enquanto os municípios já começam a sofrer com essa redução. E aí o que é que acontece? Alguém pode perguntar, mas sim, a executivo limitou, aí envolve o terceiro. A Vitor é o seu achismo? Não. Aqui eu já falo, é uma discussão no âmbito do Poder Judiciário. A gente, inclusive, tem está em votação, inclusive, em discussão no âmbito do Poder Judiciário. Para você ter ideia, o assunto é tão sensível que está em 5-5. Né? 5-5. O fato, Marla, é que eu entendo, não estou falando aqui que seja interpretação dos tribunais de contas do Brasil, não estou dizendo que seja interpretação de doutrina, eu estou falando à luz do que se discute o Supremo, que se o Poder Executivo tem a obrigação de contingenciar, os poderes têm que contingenciar,
cabe o poder Executivo encaminhar aquilo que foi apurado pelo Legislativo para proceder com seus contingenciamentos devidos e, no segundo momento, a possibilidade da redução. Mas, e se neste momento houver o ruído entre esses poderes, para não falar de lide, o terceiro é em Estado. Quem é esse terceiro? É o Judiciário. Mas falando, se a discussão aqui é técnica normativa positivista, o 29A da Constituição Federal diz que a apuração do valor do 10º é baseado em quê? Na arrecadação do ano anterior. Alguém me perguntou ainda hoje, mas Vitor, mas no ano que vem, foi hoje aconteceu, mas no ano que vem, a Câmara, se é do ano anterior, a Câmara vai receber menos. Sim, nós vamos esperar 2021 para atender as pessoas que estão. O executivo que precisa fazer política pública com os recursos que estão sendo contingenciados, é só uma reflexão. Como nós estamos tendo uma discussão aqui à luz do artigo 29A, a minha reflexão e o meu posicionamento é esse. Professor, para a gente já chegamos nos nossos momentos finais da live, eu queria te fazer duas pontuações e aí você faz na sua ordem. Uma é qual o conselho que você dá, né, para que os órgãos eles possam controlar melhor as suas despesas nesse período de pandemia. E aí, essa é uma dúvida que sempre se fala, independente do convidado ser ou não de órgão de controle externo, mas como o controle externo, qual será a visão do controle externo na análise desses instrumentos quando chegar na execução da despesa, passado esse período de coronavírus, porque existe uma dubiedade no que eu venho conversando com os professores, escutando de órgão de controle. Algumas pessoas defendem que a análise deve ser flexibilizada, a análise das contas, né, das contratações, tendo em vista esse momento delicado que vem passando. E eu já vi o comportamento de órgão de controle, inclusive houve até um Twitter do ministro da Justiça, saiu ontem, falando que iria fazer uma operação, todas as despesas que fossem realizadas, né, principalmente de forma emergenciais, né, suas contratações diretas, com os recursos do Covid. Haverá, aí eu posso até estreitar lá para o Estado da Bahia, né, que é o órgão com o qual você hoje trabalha, haverá, de fato, uma flexibilização dos tribunais? Você acha que haverá uma flexibilização dos tribunais na análise dessas despesas, ou que, por se tratar de despesas que envolvem um bem maior, né, que é saúde pública, e que exige muitos recursos em jogos, a gente pode receber ou não maiores contrapartidas da União, haverá essa fiscalização mais efetiva, ou você entende que será uma fiscalização mais branda, tendo em vista o momento delicado? É interessante, Marla, quando você fala isso, e aí tem muitos colegas do Tribunal de Contas, né? Eu lamento que tem um aqui, que mora em São Paulo, que, que é Bahia e que me incomoda muito, não deveria nem estar entre nós. Para Bahia! Mas tem uma coisa muito interessante que os tribunais de contas, eles trabalham predominantemente com a vigilância da aplicação dos recursos públicos. Então, o que está em pauta não é flexibilizar nem enrijecer a análise, mas é fazer o que é de ofício. Entende? Então, por exemplo, os tribunais têm orientado da importância de nós, das entidades, ao executarem despesas, criarem ações de governo específicas, justamente para titularizar os gastos vinculados a esse contexto da pandemia, porque isso vai ser fiscalizado. Eu vou dizer, tem uma série de situações muito práticas que eu posso estar citando, mas, por exemplo, tem gestores que questionam, agora com o contexto da calamidade, até recurso vinculado, a gente pode executar despesa de forma descontrolada. Aí entra o órgão de controle. Porque quando a gente fala de órgão de controle, a gente fala de vigilância na aplicação das normas. Ora, se o recurso vinculado está estabelecido para uma lei, só uma lei pode fazer eventuais desvinculações. Não é um cheque em branco o contexto do Covid, então eu acho que os tribunais de contas vão ter até mais trabalho, porque pelo contexto que nós estamos discutindo. Por exemplo, o FNDE, recentemente, algo que foi extremamente discutido, que ficava todo mundo agoniado. Como é que a gente vai fazer com os recursos do PENAI, se a gente vai
a gente vai poder gastar, porque o dinheiro do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é merenda na escola. Para o governo federal poder trazer uma nova forma de que desses recursos serem entregues àquelas pessoas que verdadeiramente precisam estar na escola, foi publicada aquela lei 13987 de 2020. Então, eu tenho uma lei que dá o suporte à distribuição de merenda fora do domicílio escolar. Professor, Mas, nós estamos, desculpa interromper, é que nós estamos nos 30 minutos restantes da live. Vai até perguntar aqui se não poderia estender um pouquinho a live para a gente fazer a conclusão. Se você não se incomodar, ela vai cair, a gente retorna para a gente fazer um encerramento, né? Porque a gente ainda tem teria um tópico a tratar. Eu queria conversar com você de duas dúvidas que chegaram aí, que eu já vi que foi uma coisa que estabeleceu. Se você não se incomodar, a gente cai e volta. E aí, as pessoas que estão com as dúvidas pendentes, a gente sanaria pelo menos umas duas delas aí. tudo bem, eu estou à disposição. Então a gente agradece. Agora,